Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje eu vou falar para vocês sobre essa questão de por que eu não devo comprar medicamento psicotrópico, psiquiátrico em geral, sem receita médica, sem ir no psiquiatra. Primeira coisa que você tem que entender, tá? Remédio psiquiátrico, ele não é a mesma coisa que um remédio para gripe, não é a mesma coisa que um remédio para algum tipo de anemia ou alguma coisa do gênero. Ele é um medicamento que vai alterar questões químicas. O que o medicamento faz? Tanto para depressão quanto para ansiedade, ele vai mudar a forma que seus neurônios absorvem determinados hormônios. Então, por exemplo, alguém que tem depressão, ele tem dificuldade de absorver serotonina, tem dificuldade de produzir, às vezes, dopamina. Ele tem algum transtorno ali que ele não consegue produzir de forma coerente aquela quantidade de hormônio necessário para dar prazer para ele. E aí o que acontece? Você toma o medicamento ele vai começar a mudar a forma que seu corpo absorve. Ou ele vai potencializar a absorção daquele tipo de química, ou ele vai auxiliar na produção daquela química. Depende do medicamento, depende da doença, depende de como é que é, no geral. E aí o que acontece? Quando você toma por conta, você pode estar tomando um medicamento totalmente errado. Se você toma, por exemplo, um medicamento contra a ansiedade, ele vai inibir algumas coisas que acontecem nos seus neurônios. E quando você começa a tomar ele por conta, você nem sabe como é que é, você não sabe o grau que tá, você não entende quanto que é o grau, porque para você sempre você tá no pior cenário possível. Só que a única base de comparação que você tem para falar se você tá mal ou tá bem é você mesmo. Então, muitas vezes a gente tende a achar que a gente tá sempre no pior cenário possível e vai lá e pega o mais pesado, o mais forte, que minha ansiedade, ela tá acabando com a minha vida. E aí quando você vai avaliar numa escala, tu tá na escala 2 de 10. Só que o fato de você estar na escala 2 de 10 não quer dizer que ela tenha menos sofrimento. Quer dizer que existem pessoas que estão com sofrimento muito mais profundo do que o seu e que estão com descontrole hormonal muito mais profundo do que o seu. Isso serve tanto para depressão quanto para diversas doenças. Doença psicológica ela não existe está ou não está. Ela tem os graus que você está nessa profundidade dessa doença. Então quando a gente pega e começa a tomar por conta, a gente primeiro compra o medicamento errado. Toma a dosagem errada. A gente toma com ciclos errados. O medicamento, ele não é leve, ele é pesado. Não é à toa que a maioria deles é tarja preta. O fato de ser tarja preta não é só porque é bonito a cor preta. O fato de ser tarja preta é porque ele tem um grau de dano ao seu corpo muito grande. Então vai prejudicar o seu fígado, às vezes prejudica seu rim, prejudica outros órgãos do seu corpo. E você tem que começar a entender que você tomar esse tipo de medicamento por conta, você basicamente está às vezes piorando a doença. Porque se você toma, por exemplo, um medicamento errado, ele pode potencializar aquele problema que você tem. Por exemplo, eu tenho uma depressão leve. E aí eu começo, vou comprar aqui um Rivotril. E aí eu tomo errado aquele Rivotril. E aí você fala assim, deveria ter melhorado, mas piorou. Primeiro, você tomou às vezes provavelmente a dose errada, talvez o seu corpo não agiu direito com aquela dose. Às vezes tem medicamentos que você tem que começar tomando aos poucos para ele começar a fazer efeito. Tem medicamento que se você tomar de uma vez ele potencializa mesmo, tem a dose correta, tem a dose por gramagem. Medicamentos psiquiátricos, eles não são remédio para gripe. Então o que acontece assim, é uma coisa que com muita frequência vem pessoas falar pra mim assim, eu comprei, beleza, um psiquiatra que te indicou? Não, eu peguei receita e comprei por minha conta. A pessoa não tem noção da gravidade disso que ela tá fazendo. É um erro tão absurdo que provavelmente ela tá sofrendo muito mais por causa desse erro que ela tomou. Então o que acontece assim, quando você tiver com algum problema psiquiátrico, qualquer coisa do gênero, busque auxílio de um psiquiatra. Não compre remédio por conta. Você não é médico, você não é farmacêutico. Então acontece assim, tem muitos farmacêuticos que principalmente compram remédio sem prescrição de um psiquiatra. E aí, fazem bobeira. Prejudicam ainda mais o problema. Aí o cara toma medicamento, toma de forma errada, ele não está tratando a doença. Até porque o medicamento psiquiátrico, ele não é para curar a doença. A doença psicológica, ela não tem uma cura, um momento que simplesmente ela virou uma cura. A doença psicológica, ele é um processo onde você altera questões de comportamento, controles do seu cérebro e tudo mais. O medicamento, ele auxilia a fazer esse processo. Ele não cura a doença. É a mesma coisa que chegar para você e falar assim, toma aqui que amanhã você muda o seu pensamento. Isso não acontece. A gente não altera pensamento. A terapia, ela é um processo, e em alguns casos precisa de medicamento, outros não. E o psiquiatra ele vai te dar medicamento, porque às vezes o teu corpo precisa de medicamento. Então você tomar por conta, muitas vezes você está prejudicando. Tem pessoas que têm insônia por causa que estão muitas vezes sedentárias e começam a tomar medicamento para depressão para dormir.
Isso não faz nem sentido, não tem nem nexo. E a pessoa começa a fazer, fala, não, aqui é a melhor decisão possível que eu tenho. Não faz sentido. Se você está tomando medicamento por conta própria, vai no psiquiatra, fala pro psiquiatra que você está tomando, não minta. Porque o fato de você estar tomando aquilo lá vai mudar a forma que ele vai te dar o medicamento, vai mudar a forma que ele vai entender o seu contexto. Às vezes ele vai começar a perguntar alguns sintomas que você está tendo para entender como é que determinada química está agindo no seu corpo. E aí sim você vai saber qual que é a melhor dose que vai ser melhor para você. Não é à toa que às vezes medicamento psiquiátrico demora até 6 meses para se ajustar a dose. Então assim, quando vocês tiverem essa dúvida ou alguém falar para vocês que estão tomando medicamento por conta própria, já dá nos dedos, fala assim, não faça isso, vai no psiquiatra. Mas eu não tenho dinheiro, vai no posto. É melhor você demorar 3 a 4 meses, às vezes, para você conseguir, porque a saúde do Brasil às vezes te deixa na mão em alguns pontos, do que você tomar o medicamento por conta e às vezes potencializar e piorar. Aí não vai ser 3 a 4 meses aguardando, vai ser 3 a 4 meses de sofrimento intenso que você não sabe o que é, e na sua cabeça você tá assim, eu tô tomando medicamento, minha vida não tem solução, eu tomo medicamento e minha vida não muda. Mas não é porque você tá tomando medicamento, é que você tá tomando errado. Não é o medicamento que não funciona, é você que fez errado. E às vezes a gente tem dificuldade de aceitar essa responsabilidade com a gente. A gente tem que aceitar que tem conhecimentos que eu tenho e tem conhecimentos que eu não tenho. Eu parti do princípio de que alguém que estuda 10 anos tem menos conhecimento do que eu e eu vou lá e compro medicamento por conta própria, é só arrogância da sua parte. Tenha certeza do que você está fazendo, porque diferente de um remédio para gripe, isso aí pode prejudicar muito a sua vida. Não é pouca coisa. Então a gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse conhecimento. Eu sei que parece muito mais um sermão, mas é um sermão mesmo, porque é muito frequente esse tipo de coisa, é muito sério esse tipo de situação, e as pessoas às vezes não têm consciência de quão grave é essa decisão que elas estão tomando. E aí eles falam assim, eu tô tomando remédio e não tá funcionando. Realmente, não está funcionando, você tá tomando errado. A mesma coisa quando eu ensino uma técnica para alguém. Às vezes a pessoa fala assim, não funcionou, aí você pede, então faz aí para mim. Ela faz errado. As coisas, elas têm as regras, têm os fundamentos, têm os processos, porque ela tem um porquê. Ninguém estudou aquilo ali e simplesmente inventou umas regras aleatórias. Ela tem aquele determinada quantidade de regras, porque ela tem um motivo, tem um porquê, tem os passos que fazem aquilo funcionar. Então, muitas vezes, você aumentar a dose não vai mudar nada. E a gente vê muito isso. A pessoa fala assim, a minha depressão está muito forte. Aí ela vai lá e dobra a dose. Olha, tem 2 pontos aí. Se a depressão está muito forte, às vezes não é só o remédio que está com problema. Você tem que, às vezes, começar a corrigir alguns comportamentos que você tem. Às vezes, você está só tomando decisões erradas e isso está potencializando o seu sofrimento. O remédio ele não cura a depressão, eu volto a dizer. O remédio ele diminui os sintomas físicos que a doença causa em você. Não é à toa que quando você toma remédio para depressão e ansiedade, tem muita gente que não cura e fica 20 anos com depressão e ansiedade. O remédio ele não é para curar a sua doença, ele é para controlá-la. É para você começar a diminuir a sensação física que você tem em relação aos sintomas. Tem muitas pessoas que tomam o medicamento por anos e aí chegam para fazer tratamento, com 3 a 4 meses já tem resultados melhores. E não é porque o medicamento não funcionou, é porque ela nunca tentou mudar o processo de ansiedade, nunca tentou mudar o processo de depressão dela, ela acreditava que tomando medicamento as coisas iam resolver. Então assim, a gente tem que começar a entender para que serve cada coisa. Eu tenho um vídeo aqui no canal em relação à questão da diferença do psiquiatra e do psicólogo. Ambos têm funções diferentes. E a gente tem que entender o que cada um faz, porque senão a gente acarreta um sofrimento por um longo prazo. A depressão, a ansiedade, o burnout, a bipolaridade, eles são coisas muito sérias. Não é brincadeira. Só que muitas vezes a gente, por falta de conhecimento, não entende como é que funciona esse processo. E aí acaba tomando por conta o medicamento. Eu vou lá tomar lítio porque eu tenho bipolaridade. Pois é, mas como é que você sabe que você tem bipolaridade? Porque de manhã eu tô bem e de tarde eu tô mal. Pois é, mas o ciclo da bipolaridade, o mínimo que acontece é em uma semana. Como é que você de manhã tá bem e tá mal? Então é outra coisa. Não, eu sei que eu tô bipolar. Como é que eu vi na internet? Cara, isso não faz nem sentido, entendeu? Hoje em dia a gente é campeão de ter falsos conhecimentos, de conhecimento superficial, e a única coisa que a gente faz com esse conhecimento superficial é acabar com a nossa própria qualidade de vida, acabar com a nossa própria vida, porque às vezes é arrogante demais para assumir que a gente não sabe. Beleza, pessoal? Meu nome é Giovanni, sou psicólogo. Quem tiver com dificuldades emocionais, entre em contato comigo, tá aqui meus links aqui das redes sociais. Quem tiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. E a gente tá toda semana, postando aí 2 vídeos por semana falando sobre o assunto. E se você quiser saber sobre algum assunto específico, coloca aqui nos comentários. Que eu gostaria de saber sobre isso.
A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Qualquer coisa eu te respondo até no chat. Algumas pessoas perguntaram, eu já fui respondendo. E tem o meu curso também em relação à psicoeducação básica. Quem tiver querendo conhecer um pouco sobre psicoeducação básica, tem meu curso na minha linha do Instagram, até aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Entre lá no meu curso, conheça um pouco do meu trabalho. Tem lá, eu explico desde o começo como é que funciona alguns processos psicológicos, dou umas técnicas para você controlar a ansiedade, algumas técnicas para você controlar alguns processos mentais que você tem relacionados à autoestima, relacionados à memória. Ensino como é que a sua mente funciona. É o primeiro passo para você muitas vezes conhecer sobre você. Então, assim, fica o convite, tá? E essa questão dos remédios, toma muito cuidado. Se você tá fazendo isso sem prescrição, marca lá já o psiquiatra, que o fato de você ir lá, você vai perceber que a sua vida muda só porque você começou a tomar o medicamento da forma correta. Tem muita gente que sofre, fala que tem depressão, toma o medicamento errado e não sabe por que não tá melhorando. E eu te falo, você não tá melhorando porque você tá tomando errado, tá fazendo errado. Então comece a fazer o certo, comece aos poucos. Se não dá pra fazer hoje, faz amanhã, faz semana que vem, mas faz. Para de colocar uma muleta na sua vida falando que você não tem tempo. Se você não tem tempo, aí que você tem que parar e começar a organizar a sua vida. Quem diz que não tem tempo é porque não sabe se organizar. A vida é uma questão de organização, de prioridades. Se eu dou prioridade muito mais a assistir alguma série ou tudo mais do que cuidar da minha saúde, deve ser por isso que talvez eu não tenha tempo. Às vezes a gente se ilude falando que não tem tempo, mas às vezes a gente só não sabe organizar bem o nosso tempo, não sabe organizar bem a nossa vida, e por isso que a gente sofre também muito com isso. Então, assim, não use essas muletas, busque o atendimento psicológico, se encontre uma forma de você começar a tomar o medicamento de forma correta, se eduque aos poucos, e a sua vida vai mudar da água pro vinho, que você vai perceber. Beleza, pessoal? Tudo de bom pra vocês, até mais.